Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Amados diletos irmãos, eu tentarei ser breve. Eu estou sem o óculos, meu óculos deu problema, mandei para consertar a haste do óculos, então eu estou tendo bastante dificuldade para ler, meu óculos é 8 graus, mas eu estarei procurando transmitir-vos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Filipenses, estamos agora no capítulo 3. Eu gostaria de dividir a mensagem do capítulo 3 em 2. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 11. Capítulo 3 tem 21 versículos. Amanhã nós vamos procurar falar sobre o capítulo 3, versículo 12 até o 21. O apóstolo, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva a mesma coisa. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcança a ressurreição dentre os mortos. Muito bem, amados, feita a leitura, eu vos disse que estou tendo bastante dificuldade para ler. Feita a leitura, vamos fazer uma breve oração, pedir a Deus que ministre em nossos corações uma palavra que possa trazer revelações e conhecimento da parte de Deus para o crescimento da nossa vida espiritual. Pai Celestial, é a Ti, ó Deus, que elevo a minha oração. Neste momento de comunhão, Pai, é a Ti que elevo o clamor, a súplica, pedindo, Senhor, que me dê discernimento, conhecimento
e uma capacidade, Senhor, para ministrar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, uma palavra oriunda do teu trono, do teu coração, aos nossos corações. Em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te peço sabedoria, conhecimento, um espírito de revelação, que possa ministrar uma palavra que traga paz ao coração do meu irmão, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te agradeço e te louvo. Muito bem, amados, diletos irmãos. O capítulo 3 nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa ele fala sobre o versículo 1 até o versículo 11. Ele fala sobre o apóstolo que adverte aos filipenses contra os falsos mestres. E o próprio apóstolo renuncia seu próprio privilégio anteriores. Agora, no versículo 12 até o versículo 21, o apóstolo expressa o fervoroso desejo de ser achado em Cristo. Além disso, ele continua avançando rumo à perfeição. Ele recomenda o seu próprio exemplo a outros crentes a seguirem. Então vamos conhecer a mensagem de hoje. Precisamos, amado, como cristão, precisamos ser sinceros. Também precisamos ser felizes, sinceros, que regozijam em Cristo Jesus. O apóstolo, ele refere-se aos cães. Ele diz que devemos nos preservar dos cães. O mundo dos falsos profetas são referidos como cães em Isaías 56, verso 10. Isaías se refere aos falsos profetas como sendo cães, a qual parece se referir também o apóstolo Paulo, quando ele diz que devemos nos guardar dos cães. No caso seria os falsos mestres, que pela sua malícia contra os próprios fiéis, que são professantes do Evangelho de Cristo, que muitas vezes esses falsos mestres, esses falsos profetas, agem como cães, latem e procuram muitas vezes causar divisões dentro da própria comunidade cristã. Agem como cães, inclusive alguns até mordem com mensagem que fere, que mensagem que causa dores na própria alma dos seres humanos. Esses falsos profetas, ele impõem as obras humanas, opondo-se à fé, opondo-se à própria fé que os cristãos genuínos têm em Cristo. O apóstolo Paulo, ele os chama de cães. Cães que são fazedores de iniquidades. O apóstolo os trata de mutiladores, porque verdadeiramente eles agem como cães ferozes que rasgam a igreja de Cristo e despedaçam a fé cristã,
que destrói a essência da fé cristã. Então, esses falsos profetas, o mundo está cheio de falsos ensinadores, amados, de profetas que profetizam mentira, que destrói a genuína Igreja de Cristo. São aparentemente semelhantes aos profetas verdadeiros, mas agem com mentira, agem de uma maneira liviana. A obra da religião tem propósito algum para eles. Eles simplesmente agem com o intuito de destruir o coração que está cheio do amor de Cristo. São falsos mestres que almeja ser colocado no pedestal. Então a obra da religião não tem propósito algum para esses falsos mestres. Então o apóstolo ensina-nos que devemos adorar a Deus com a força e a graça do Espírito Santo, do Espírito Divino que opera dentro do interior da nossa alma. Os cristãos verdadeiros devem regozijar-se em Cristo Jesus, não só no deleite e cumprimento externo. Nunca devemos, amados, nos conformar com os mensageiros da mentira, que atua para dividir, para causar separação, que age demasiadamente daqueles que se opõem à doutrina da salvação. Nunca devemos nos conformar com esses pregadores que se opõem à verdade da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é gratuita. Mas muitos pregadores hoje almejam riqueza material. Então se opõem à verdade, criando dogmas, criando doutrinas, abusam da verdade, abusam da palavra da verdade para gloriar-se a si mesmo. São pregadores que confiam na carne, que confia no vil metal, que confia que pode usar da doutrina da salvação, que é gratuita, como fonte de lucro. Então o apóstolo ele recomenda que nós venhamos nos guardar desses falsos mestres, que ele se refere a cães. Esses falsos mestres que confiam na carne. O apóstolo ele diz que teria muito motivo, como qualquer homem, a confiar também na sua própria carne. E ele dá o seu exemplo. Mas as coisas que tinha considerado como lucro, enquanto ele era fariseu, e as havias reconhecido e é considerado como perda por Cristo. O apóstolo ele renuncia a tudo que tinha em favor de Cristo. O apóstolo
não lhe pedia que fizesse algo fora do que ele, aliás, mesmo fazia, nem que se aventurasse em algo desconhecido, senão naquilo no qual ele mesmo arriscou a sua própria vida, arriscou a sua alma imortal. Ele considera que todas essas coisas não era senão perda, todas as coisas que ele havia conquistado no período em que ele era fariseu, ele a considera como sendo perda, comparada com o conhecimento de Cristo, comparado com a verdade de Cristo. O apóstolo age por fé, fé na pessoa de Cristo, fé na salvação que Cristo oferece. O apóstolo fala de todos os deleites mundanos e dos privilégios externos que anteriormente ele buscava, que anteriormente ele armazenava em seu coração. Para ter um lugar junto com Cristo. Ele diz que eles podiam pretender algum mérito, ele poderia até almejar algo digno de recompensa, e os conta como agora como sendo perda. Todavia, ele diz que tudo aquilo que ele havia obtido como fariseu, como sendo judeus por nascimento, hebreus do hebreus, filho da tribo de Benjamim, ele considera agora como sendo refúgio. Pode dizer-se que se resulta fácil de ser dito, mas que faria quando chegasse a passar por prova. E o apóstolo tinha sofrido de tudo pelo privilégio de ser cristão. O apóstolo tinha passado por todos os tipos de prova. Então ele poderia ser esse exemplo a ser seguido. Não somente os considerava como perda, diz ele, senão como ele considera tudo aquilo como lixo, como algo mais vil. Ele considera como algo lançado aos cães. Ele considera algo menos valioso tudo que ele havia obtido anteriormente. Ele renuncia e considera algo que havia obtido antes de conhecer a Cristo como sendo algo vil, como lixo. Para o apóstolo, a única coisa valiosa é Cristo. Então, ele nos instrui que aquilo que muitas vezes temos aqui na terra, que almejarmos ter aqui na terra, são coisas desprezíveis quando comparada com as coisas eternas, comparada com Cristo. O apóstolo também diz que o verdadeiro conhecimento de Cristo mortifica o mundo,
mortifica aqueles que deixam o mundo para servir a Cristo. Que o verdadeiro conhecimento, que é Cristo, ele muda os homens. O apóstolo também fala sobre aqueles que praticam mentira e o fazem como se fosse feito em verdade, como se eles transformam a verdade em mentira, mentindo muitas vezes para as pessoas, procurando afastar as pessoas do verdadeiro caminho. O verdadeiro crente, ele prefere a Cristo, sabendo que é melhor para nós estar com Cristo, estar sem riqueza do mundo e nos revestir de Cristo, nos revestir de sua palavra. Então o apóstolo, ele coloca Cristo como sendo o principal alvo da sua fé. Vejamos o que resolveu o apóstolo. Ele resolveu seguir unicamente a Cristo na expectativa de chegar ao céu. Sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo estamos sem justiça, com a qual como comparecer diante de Deus? Porque para Deus, sem Cristo, somos culpáveis. Há uma justiça provida para nós em Jesus Cristo, que é a justiça completa e perfeita. Ninguém pode ter benefício dela se confiar em si mesmo. A fé é o mérito que Deus concede a cada um de nós, é um dom. A fé é medido e estabelecido para solicitar os benefícios da salvação. Então o apóstolo diz que é pela fé, no sangue de Jesus. É no sangue que somos feitos conforme a própria imagem de Cristo, com a fé que nós assumimos através de Cristo, através da morte de Cristo. E é pela fé. Quando morremos ao pecado, é como também se tivéssemos morrido com Ele na cruz. Ele morreu pelo pecado que todos nós precisamos nos libertar. Aquele que foi crucificado para nos salvar por nós, como nós, agora, por meio de Cristo, nos consideramos também crucificados para o mundo. Estamos ligados na cruz de Cristo. O apóstolo está disposto a fazer ou sofrer qualquer coisa para alcançar a gloriosa ressurreição dos santos. Este deve ser a nossa esperança. Esta esperança, ele é a própria perspectiva, o faz passar por todas as dificuldades de sua obra. Portanto, amados, diletos irmãos,
não devemos esperar alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, nem por nossas próprias justiça, senão unicamente pelo mérito e pela justiça de Cristo. A salvação, ela é ofertada gratuitamente para mim e para você. O apóstolo, ele traz-nos esta mensagem, dizendo: resta, irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor. E ele diz: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque esta é a segurança para vocês. Vocês precisam guardar-vos dos cães. Vocês precisam guardar dos falsos obreiros. Vocês também precisam estar guardados da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em seu Espírito. Então nós devemos nos gloriar em Jesus Cristo. E não devemos confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria carne. Aí ele diz que ele podia confiar na carne dele. E ele cita o exemplo, ele diz que se alguém pudesse confiar na carne, ainda mais seria ele, que foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Ele era hebreus, de nascimento hebreus. E segundo a lei, ele se tornou fariseu. Ele era, portanto, mestre das leis, mestre do conhecimento da verdade. Ele diz, por causa disso, ele teve um zelo muito grande e ele se tornou perseguidor da igreja. Porque isso ele achava que, fazendo assim, ele estava seguindo a justiça que há na lei. A lei que é irrepreensível. Mas ele diz que, para ele, aquilo que ele tinha ganho, ele considerou como perda por Cristo. E na verdade, ele diz também, por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual ele sofreu a perda de todas as coisas e a considerou como esterco. Ele considerou como lixo, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então cabe a mim e a você, irmãos amados, a assumirmos a nossa condição de fé em Cristo, de viver uma verdadeira vida espiritual, que nós possamos ser achados fiel servindo ao Cristo, ao Senhor que nos oferta gratuitamente a salvação da vida. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.